Glória a Deus. As crianças estão liberadas, podem ir, os irmãos podem cumprimentar uns aos outros aí, dando um bom dia, desejando a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você decidiu estar aqui nesse domingo, que bom que Deus trouxe você e sua família para este lugar. Como nós acabamos de cantar aqui, nós encontramos o nosso tesouro. Nosso tesouro é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom estar aqui com você nesta manhã. A gente tem enviado os recados da igreja pelo grupo de WhatsApp. Então, se você está no grupo de WhatsApp da igreja, é um grupo administrativo, lá a gente envia os recados da semana para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Eu quero só dar um destaque especial. Nesse próximo sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai promover um café aqui na igreja, chamado Café Conexão. Você que tem vindo, frequentado, tem gostado, mas ainda não conhece a igreja, né, e aquilo que nós acreditamos, como nós baseamos a nossa fé cristã dentro dessa casa de oração, nesse próximo sábado você vai ter essa oportunidade. Então, sábado às 4 horas da tarde nós estaremos aqui, não tem custo algum, a gente só precisa de uma breve inscrição, que você pode fazer tanto no aplicativo da igreja, quanto na recepção da igreja também deixando o seu nome, para nós termos ideia de quantas pessoas virão, porque nós prepararemos um café para te receber. Então, se você tem vindo, tem se interessado pela igreja, tem gostado de estar aqui, quer conhecer melhor, a tua oportunidade é nesse próximo sábado às 4 horas da tarde, você pode participar conosco do Café Conexão, amém? Então, se você não tiver o aplicativo, pode baixar gratuitamente, faz a inscrição por lá. Mas se não tem tanta intimidade ainda com a tecnologia, você pode ir ali na recepção, deixar o seu nome, o seu sobrenome, o seu telefone, e a gente vai incluir na lista que a gente já tem de algumas pessoas que irão participar conosco nesse próximo sábado, amém? Vamos orar? E vamos receber a palavra desta manhã. Jesus, muito obrigado. O que acabamos de cantar aqui é uma realidade. Nós encontramos o nosso tesouro, que é o Senhor. Encontramos a Ti, meu Pai. Na realidade, o Senhor é quem nos encontrou. Foi o Senhor quem nos resgatou. E nós somos gratos pelo privilégio de poder Te servir. Nesta manhã, mais uma vez, Te pedimos que a Tua doce palavra venha de encontro com a nossa necessidade e que possamos dar muito fruto para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Jesus, por cada família representada aqui e por este tempo de ministração que nós teremos. Abençoe nossas crianças que também receberão da Tua ministração. Abençoe toda a nossa equipe, Pai, de servos espalhados servindo na igreja. E se conosco, meu Pai, continue conosco neste tempo aqui. Nós Te convidamos a participar e que o Teu Espírito Santo ministre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas capítulo 5. Nós estamos falando tanto de manhã quanto à noite sobre o fruto do Espírito. Nós temos a lista do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. E a gente tem, na semana anterior, nós falamos sobre o amor pela manhã e a alegria à noite. E agora pela manhã, nós vamos falar sobre paz, um item de colecionador, eu diria, no tempo que nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias. Mas nós vamos falar de uma paz diferente da paz do mundo, da paz mundial, daquilo que o mundo acredita. Nós vamos falar da paz que está descrito aqui na palavra de Deus, que talvez, se você permitir, o Espírito Santo pode hoje ministrar em sua vida e talvez trabalhar para que você realmente possa viver em paz. Então vamos à leitura do texto em Gálatas capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 16, de 16 até o 26, para que você possa entender o contexto de uma maneira mais geral. Diz assim a palavra de Deus: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas:
imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A paz é frequentemente definida como a ausência de conflitos armados, violência ou instabilidade social. Para o mundo, paz pode significar segurança pública, estabilidade política, prosperidade econômica e harmonia entre as nações. Mas agora, o que preocupa é justamente o que vem a seguir, alguns dados. Então, segundo o Global Peace, a paz atingiu seu nível mais baixo desde a criação do índice em 2008, com 100 países apresentando deterioração na paz nos últimos 10 anos. 97 países registraram declínios em 2024. O maior número em um único ano, impulsionados por conflito de Gaza e Ucrânia, foi em 2024. Resultou em 162 mil mortes até agora, em 2023. Além disso, 92 nações estão envolvidas em conflitos fora de suas fronteiras, o maior número desde o início desse índice, que foi uma medição que eles fizeram, refletindo uma crescente internacionalização dos conflitos. Alguns países que são considerados países que vivem numa paz diferente daquilo que a gente está acostumado aqui, né? Em 2025, a Islândia manteve o título de país mais pacífico, seguida por Irlanda, Áustria, Nova Zelândia e Singapura, enquanto que Iêmen, Sudão do Sul, Afeganistão e Ucrânia, agora Israel, Gaza, né, e Irã, aí a lista vai aumentando, só vai aumentando a lista, né, figuram entre os menos pacíficos. A região da Europa permanece a mais pacífica, apesar de um leve declínio, enquanto o Oriente Médio e o Norte da África são os menos pacíficos. E nós sabemos que aqui dentro do Brasil, né, alguns lugares, a gente estava até conversando isso na sexta-feira, né, Marquinhos, lá na ação que a gente fez de evangelismo ali no UPA São Marino, acerca do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro coloca o Irã no bolso, talvez, mas é uma situação que nós vivemos dentro da nossa própria nação, num estado que fica aqui do lado da gente. Então, o que o mundo entende por paz é justamente a ausência de conflito. E não está errado, ok? Mas nós sabemos muito bem que conforme as coisas estão se desenrolando nesses últimos meses, a ausência de conflito internacional se torna quase impossível. Impossível. E ao olhar para as notícias, né, dependendo de como você está compreendendo esses movimentos que estão acontecendo diante do mundo, o seu coração pode, inclusive, entrar nessa guerra. Pode estar, neste exato momento, com uma falta de paz tremenda. Dependendo da situação que você tem vivido em sua família, com os seus familiares, dentro do seu casamento, né, ou simplesmente olhando toda essa movimentação geopolítica, pode ser que você não se encontre em paz hoje. Seu coração esteja num nível de aflição muito grande. Você que tem tido dificuldade, às vezes, para dormir à noite, tem tido e sofrido com insônia, crises de ansiedade. Parece que as coisas não se encaixam, parece que tudo está virado de ponta cabeça. Você que tem tido dificuldade de descansar, mesmo quando está com a sua cabeça no travesseiro, talvez você não tenha compreendido o verdadeiro significado de paz, o que a Bíblia nos orienta e nos direciona sobre paz. Talvez o que você esteja vivendo em sua vida é essa fragilidade sobre paz, o significado de paz que o mundo tem pregado nos nossos dias. E o que Paulo vai dizer para nós, na sua carta aos Gálatas, e o que a Bíblia vai nos ensinar no nosso dia a dia, é ter um nível de confiança em Deus que excede as ansiedades que batem na porta do teu coração. Nós sempre viveremos isso na vida cristã. Sempre seremos incentivados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo a confiarmos plenamente em Deus e deixarmos de lado aquilo que tem tirado a nossa paz. O mundo, a paz é frequentemente um objetivo pragmático, que busca, por meio de acordos diplomáticos, a redução de armamentos ou intervenções humanitárias. Então, este é o conceito secular de paz, que difere da perspectiva bíblica, que a entende como um dom divino, enraizado na reconciliação com Deus e manifestado como fruto do Espírito. Então, enquanto o mundo busca a paz nas estruturas externas, a Escritura nos incentiva a buscar a paz interior, a paz
em Cristo Jesus. É por isso que é um paradoxo muito grande hoje o cristianismo. Porque ao se tornar um cristão, o que a Bíblia nos orienta, ou o que se entende de um cristianismo puro e verdadeiro, é que você, como um verdadeiro cristão, aprenda a viver em paz, aprenda a confiar, aprenda sobre integridade, sobre honestidade, sobre ser um contraponto a este mundo. Mas na prática, às vezes, isso não acontece, porque a gente está tão enraizado e dando tanto fruto da carne, que deixamos o fruto do Espírito como uma condição emocional. E o fruto do Espírito não é uma condição emocional. O fruto do Espírito é uma prática constante, é uma luta contra a carne, é uma decisão que você toma momento a momento de calar a carne e vivificar o Espírito. Viver em paz neste exato momento que nós estamos aqui e encontrar a paz em Cristo Jesus. Se você não lutar contra a sua mente, você não consegue. Se você não lutar e batalhar contra a tua carne, que está constantemente, como diz a palavra, militando contra o teu espírito, você não consegue. Então é necessário um esforço muito grande nos nossos dias, para a gente combater esta cultura que também se infiltrou dentro da igreja, e que tem causado um estardalhaço, um estrago muito grande. É necessário que a gente se volte para a palavra, compreendendo que de fato o Senhor está nos ensinando acerca desta paz que precisa ser vivida de dentro para fora. Se o mundo acredita que a paz é de fora para dentro, nós estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus que diz que a paz é de dentro para fora. O mundo pode até, a partir daqui, talvez, se houver rendição lá dos iranianos e abaixarem a bola e disserem, não, nós vamos fazer um acordo diplomático de paz, e o mundo pode até experimentar uma certa paz. Se houver um acordo entre líderes lá do Hamas e o Israel se entregarem, e pode até viver uma pseudo-paz ali entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos que acontecem na África, no chifre da África, coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Pode acontecer uma pseudo-paz. Mas tudo isso é muito temporário. Mas a paz que Paulo está aqui dizendo que é um fruto do Espírito Santo em nós, não é algo para ser temporário, mas contínuo. É algo que nós não só experimentamos, mas vivenciamos. É algo que nós tornamos como uma prática de vida, uma constante na nossa vida. Essa é a proposta do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia. Essa é a proposta do Espírito Santo para você neste dia. É compreender que a paz que vem de Deus é uma paz que muda o nosso interior, um nível de confiança que talvez hoje você esteja com dificuldade de experimentar. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Vamos ler o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses. Filipenses capítulo 4, abra aí. A gente vai ler aqui 2 versículos de Filipenses. Versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado, pulei demais aqui, Filipenses foi direto para Colossenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante que quando falamos de paz, é necessário que a gente combata um dos principais males, que é um dos ladrões também dessa paz e desse fruto que precisa ser vivido na sua vida. É justamente a ansiedade. Isso tira a sua paz, isso mina as suas forças, isso esgota as suas energias. E se nós não atacarmos diretamente em uma das raízes que tem roubado a paz, o fruto da paz em sua vida, talvez você continue vivendo essa guerra, essa batalha interior entre confiar em você mesmo
e confiar plenamente em Jesus e nos seus grandes feitos. Para você ter uma ideia, a ansiedade é considerada uma das maiores doenças do nosso tempo. Segundo a OMS, mais de 50% das pessoas que procuram hospitais hoje sofrem de ansiedade. Já imaginou? Às vezes não tem nada do que se espera quando você se vai ao hospital. É simplesmente uma crise de ansiedade. Uma crise cruel que vem tirando a paz e destruindo tudo aquilo que o Senhor está tentando construir em sua vida. Ela afeta adultos e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. E a ansiedade, segundo um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz: um pensamento e um sentimento equivocados em relação às circunstâncias, pessoas e coisas. A ansiedade reflete a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Quando você anda ansioso, você tira os seus olhos de Cristo e passa a olhar a tempestade, o que faz com que você afunde e sofra. É isso que acontece. Quando você tira os olhos da cruz, aquela paz que excede a todo o entendimento, é trocada por uma falta de fé, o que é pecado, e o que atrapalha o seu desenvolvimento e o seu caminhar com Cristo Jesus. Na vida cristã, a ansiedade não combina com a fé que nós declaramos ter em Cristo Jesus. E se os nossos dias são maus, nosso governo corrupto, o nosso ambiente, o ambiente em que vivemos está cada vez mais hostilizado. Não há segurança de nada. Não há uma segurança jurídica, não há uma segurança pública nas ruas que nós caminhamos, não há uma segurança financeira na economia que nós temos, não há nada. Parece que Cristo tem sido extremamente generoso conosco. E quando eu falo generoso é porque Ele tem trabalhado incessantemente para que você aprenda a confiar única e plenamente nele. Ao olhar para essas situações, lógico, nós devemos orar e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, muda essa condição que nós vivemos. Mas eu também não posso simplesmente olhar isso com um olho simplista e de maneira rasa. Eu acredito que o que passamos nos dias de hoje é um agir do Senhor para que você aprenda a confiar, para que você aprenda a ter paz, mesmo em meio a situações como essa. Quando Paulo escreve isso, acerca da ansiedade, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, então a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o coração e pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ele escreve essa carta à igreja de Filipenses da prisão, de uma prisão. E logicamente Paulo foi preso injustamente, e injustamente ele passou por diversas prisões, e ele perdeu a sua cabeça literalmente, decapitado, em uma prisão romana, da qual as acusações eram infundadas, mas acabou com a sua própria vida por amor a Cristo Jesus. Então um homem que passou pelo que passou, ele mesmo declara, que passou pela nudez, que passou pelo frio, que passou fome, que foi náufrago algumas vezes, sofrimento atrás de sofrimento, picado por serpente. Nós sabemos o texto de Atos, capítulo 28, todas essas situações Paulo enfrenta, e ele chega a essa conclusão, de que a ansiedade é um ladrão da alegria, é um ladrão da paz, é um ladrão desse fruto do Espírito que você tem que carregar em sua vida. Então o cristão, ele precisa aprender a viver em paz, numa total confiança em Deus, senão ele não estará vivendo plenamente a sua vida cristã. E hoje mais do que nunca é necessário que a gente entenda e compreenda esse fruto em nossa vida. Precisamos demonstrá-lo a esse mundo. O mundo, gente, o mundo está extremamente preocupado. O mundo está extremamente ansioso. Nós estamos vendo crianças sendo trabalhadas na ansiedade desde muito pequenininhas. Adolescentes que estão tirando as suas próprias vidas a troco de nada. Eu vi essa semana, estava dando uma lida numa reportagem, que apareceu
em alguns jornais aí, grandes jornais da mídia, dizendo que um adolescente se apaixonou pela inteligência artificial e meio que a inteligência artificial tem um limite, né? É limitado. Não supriria toda a carência emocional desse jovem adolescente. Ele decidiu então tirar a sua própria vida. Banalizou. Se matou. Porque não seria atendido em suas expectativas. Talvez você olhe para uma situação como essa e diga: meu Deus, a que ponto está chegando o mundo? Meus irmãos, o mundo já está desse jeito há muito tempo. Olha para você. Por vezes você bate no peito e diz: eu sou um cristão. Só que quando o calo aperta, você é o primeiro a espanar. E se você vive dessa maneira, o que você espera do mundo? Se nós somos aqueles que dizem que o nosso Salvador é Cristo, o Messias, aquele que viveu, morreu e ao terceiro dia ressurgiu, e que vive e está até o dia de hoje, que atende às nossas orações, se nós batemos no peito e declaramos ter a fé em Cristo, a fé verdadeira, a fé que move montanhas, se nós estamos passando por crises e mais crises, o que dirá o mundo? É por isso que é necessário um posicionamento da nossa parte. E o que tem tirado a sua paz hoje? O que tira a nossa paz? O que hoje talvez você esteja vivenciando, passando, que tem tirado a sua paz? Vou falar algumas coisas aqui. Foco nos problemas. Talvez isso tenha tirado a sua paz, esteja tirando a sua paz. Em vez de focar em Deus, você tem focado nos problemas. A ansiedade, ela surge quando olhamos para as dificuldades ao nosso redor, em vez de confiarmos em Deus, que governa todas as circunstâncias. Filipenses 1:28 diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso é parte de Deus, na vida de cada um. Paulo está dizendo à igreja: olha igreja, fique tranquilo, o mundo nunca, nunca, jamais vai se adequar ao padrão divino. Nós estamos numa contracultura. Então se há perseguição, se há ódio, se há inveja, se há injustiça para com vocês que são igreja, seguem a Cristo, vivem a Cristo, experimentam Cristo, respiram Cristo, está tudo bem, é isso aí mesmo, não desistam. Está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro do esperado. É assim que vocês vão viver, numa contracultura mundial. Então Paulo estava vivendo isso, na pele, preso injustamente, numa instabilidade religiosa tremenda de sua época. Ele estava ali, dentro de uma prisão, escrevendo a carta aos Filipenses, dizendo: olha, eu estou aqui, e eu estou apto a ensinar a vocês, que a minha paz em Cristo Jesus, ela vem de dentro, ela não é circunstancial, ela é ultra circunstancial. Então, talvez você esteja vivendo algo parecido com isso. O seu foco está nos problemas, não em Deus. Isso é um problema grave, é um problema sério, é antinatural, é anticristão. Talvez o que esteja tirando a sua paz sejam os relacionamentos quebrados. As pessoas frequentemente nos causam mais sofrimento do que circunstâncias. Desapontamos uns aos outros e esses conflitos roubam a nossa alegria, a nossa paz. Relacionamentos estremecidos geram amargura e feridas na alma, aprisionando muitas pessoas numa ansiedade que gera a falta de paz. Talvez o seu caso seja justamente esse: relacionamentos quebrados. Eu não vou entrar no mérito se você é parte ou responsável por isso, ou se você foi injustiçado de alguma maneira. Eu estou dizendo que o relacionamento quebrado pode fazer com que você viva níveis de ansiedade, o que esteja então tirando a sua paz interior, a paz que vem de Cristo. Uma outra coisa é a preocupação excessiva com bens materiais. Sabe como todo cristão deveria viver? Nós deveríamos viver em regime de guerra. Sabe qual é o regime de guerra? É o essencial. Mas aí a maldita teologia da prosperidade invadiu as igrejas, né? E aí trocou-se aquilo que é biblicamente saudável
o confronto pelo conforto. E aí é ensinado que se você é uma pessoa próspera financeiramente, é porque então Cristo está fazendo uma grande obra em sua vida. E se você é o pobre de Maré de Si, é porque existe pecado em você. E ensinam também que se você quiser enriquecer, então você precisa dar, mas não em qualquer lugar, tem que dar aqui, diante do altar do Senhor. Meu amigo, nem altar existe mais. Eu já até falei para os irmãos que sobem aqui, parem de chamar esse palco de altar, porque não é. Não é. Se o teu filho ligado no 360, um dia catar um copinho de ceia e beber, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se ele pisar aqui em cima, correr e derrubar aqui alguma coisa no chão, fique tranquilo. Fique tranquilo. Nós nos reunimos aqui, mas nós não somos ligados de maneira mística com nenhum objeto deste lugar. Se hoje nós estamos de porta aberta, mas se amanhã a gente precisar fechar a porta, a gente fecha. Mas não deixa de ser igreja. A maior igreja que existe no mundo não tem templo, é a igreja chinesa. Se reúne de maneira escondida. Então fique tranquilo. Meus irmãos, nós precisamos ter essa convicção de que esses bens materiais, eles não batem com aquilo que o Evangelho prega para nós. Se você olha a vida dos apóstolos, os apóstolos, a vivência deles era justamente, eles viviam em regime de guerra, de batalha. Era o essencial. Que eu preciso disso, então vamos. E os necessitados, vamos atendê-los. Mas o que acontece hoje é que é impressionante, mas o ser humano quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só que não é o que nós vemos na palavra de Deus. Só que o fato de você querer cada vez mais, se você não cuidar, é o que acontece. É a preocupação excessiva, traz ansiedade. E essa ansiedade rouba a sua paz. Não é o que o Senhor espera de você. Filipenses capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. O pai que diz: mas o que eu vou deixar para o meu filho? Eu pergunto: o que o seu pai deixou para você? Talvez nada, né? Deixou, Beto? Não. E onde você está hoje? Então você está dizendo ou ensinando para o seu filho que ele precisa confiar no que você está adquirindo e não em Deus? Cuidado. Não há nada de errado em você querer deixar uma casa para um filho, uma herança, adquirindo isso de maneira íntegra, honesta. Você deixa para a próxima geração, faz lá uma conta poupança para o dia que eles vão deixar a sua casa e vão constituir a sua própria família. Não há nada de errado nisso. Só que isso precisa ser feito debaixo do temor do Senhor. Porque quando o seu foco está nos bens materiais, a sua pregação não vai ser aquilo que o Senhor quer que você ensine para a próxima geração. E se você mantém essa preocupação excessiva com os bens materiais, pode ser que isso tenha roubado ou esteja roubando a sua paz. E quais são as consequências disso? A Bíblia é clara. Quando Jesus diz: também não andeis ansiosos por coisa alguma, a palavra que ele se utiliza para ansiedade é estrangulamento. No original bíblico, o significado literal de ansiedade, pregada por Jesus e pregada por Paulo, é estrangulamento. Você sabe o que é o estrangulamento? É uma morte dolorosa, e você vai vendo tudo que está acontecendo,
o ar vai faltando e você percebe que está morrendo. É o estrangulamento. É meio que devagarzinho. Vai acontecendo sutilmente. É assim. Passa um filme na cabeça. Então há um estrangulamento interior quando você vive em ansiedade. Quando a paz, você deixa que a paz seja roubada em sua vida. Ela provoca uma fragmentação existencial e divide o indivíduo emocionalmente. Ansiedade significa ser puxado em direções opostas. As esperanças puxam para um lado, os temores para o outro, deixando a pessoa dilacerada, arrebentada. Outra coisa que acontece é o esgotamento das forças. Com a falta de paz, vem o esgotamento das forças. Não consigo me levantar da cama. Hoje eu não estou bem. Hoje, amanhã, depois, mês passado, mês retrasado, ano retrasado, já faz 10 anos que você não está bem. Por quê? Já parou para se perguntar? Talvez aí você esteja com suas forças esgotadas porque você não tem tido o privilégio de experimentar a paz que excede a todo entendimento que vem do real e pleno entendimento do significado do Evangelho de Cristo Jesus. Igreja, eu tenho falado. Você precisa pregar o Evangelho para você todos os dias. Se tem algo que você precisa entender na vida cristã, é entender o Evangelho de Cristo Jesus. Isso traz uma profunda paz em sua alma. O duro é que a maioria dos cristãos hoje não tem ideia do significado do Evangelho. Estão sempre assim, levando a vida cristã na flauta de qualquer jeito, não dá. Então, se a sua paz hoje, se você tem tido falta de paz, a consequência disso é o esgotamento das suas forças. Quando a dificuldade chega, que ela vai chegar, o indivíduo por vezes já está fragilizado, porque está sem forças para lutar. E a consequência também da falta de paz em sua vida é que ela é uma expressão de incredulidade. Você sabia disso? Eu preciso lhe dizer. Eu já falei algumas vezes, e eu volto a repetir. Eu não tenho nada contra algumas ciências que existem por aí. O estudo do comportamento humano. A minha dificuldade é quando tentam, de alguma maneira, dizer que o adultério é um caso. Por exemplo, deixar mais bonitinho, uma roupagem mais animadora. O adultério é adultério e é um pecado. A ansiedade pode ser uma crise momentânea ou uma crise que você esteja arrastando já há muito tempo. E talvez você esteja buscando na terapia uma forma de se livrar disso. Ótimo. Se você está encontrando esse caminho, segue nele. Mas eu preciso de lhe dizer também que a ansiedade é um pecado. E que por vezes o que você realmente precisa é de libertação. Por meio da palavra de Deus. Porque se é um pecado, te afasta de Deus. E se te afasta de Deus, é necessário que você volte para Ele. E você volta para Ele como? Quando você se arrepende do seu pecado e diz: Senhor, confiei mais em mim do que no Senhor. Isso gerou em mim ansiedade. Entrei no fundo do poço, mas estou arrependido porque pequei contra Ti. Perdoe-me. Talvez esse deveria ser o primeiro passo do cristão. Não sair em busca de uma terapia, para que alguém lhe diga o que você quer ouvir. Porque a Bíblia trata sobre ansiedade. A ansiedade é uma expressão de incredulidade. Você deixou de confiar em Deus. Agora, tente fazer uma leitura e perguntar para o Senhor quando isso aconteceu. Porque talvez você tenha a resposta dada pelo Espírito Santo de que talvez todas essas crises que se desenrolaram em sua vida há tanto tempo, começou lá atrás, quando você trocou a confiança em Deus pela confiança no seu próprio braço. Então é
é a consequência da falta de paz em sua vida. É expressão de incredulidade. É o que a ansiedade causa em nossos corações. A boa notícia, a excelente notícia, é que existe esperança para você. Amém? E para mim. Para os nossos dias. Para o momento que nós estamos vivendo. Se até aqui você arrastou essa falta de paz em sua casa, em sua família, em sua própria vida, existe esperança para você. Que tal dar um passo rumo à sua verdadeira liberdade? O antídoto para o veneno da falta de paz em sua vida se encontra na palavra de Deus. Justamente o texto que nós lemos aqui em Filipenses, que eu vou ler novamente para você. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica. Oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, consequência, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Você pode ler comigo essa passagem? Eu acho que a leitura em voz alta pode ajudar a quebrar alguns sofismas na sua mente. Vamos ler juntos aqui? Não andem ansiosos . Não andem ansiosos. A paz de Deus não é a paz do mundo, não é a pseudo-paz diplomática que o mundo está buscando, é a paz de Deus. Lembre-se que este homem escreveu de dentro de uma prisão, e ele havia encontrado a paz de Deus em seu coração. Então o antídoto para esse veneno da falta de paz está justamente nessa passagem. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. William Barclay, ele resume: nada é grande demais para o poder de Deus, nem pequeno demais para o seu cuidado paternal. Olha, eu não conheço nenhum intercessor, homens e mulheres que são conhecidos como homens e mulheres de oração mesmo. Botam o joelho no chão, clamam, suplicam o favor de Deus. Eu não conheço pessoas assim que vivem na ansiedade, por exemplo. Agora, eu conheço muitas pessoas que no quesito oração e súplica não estão vivendo isso, não praticam isso, e que vivem com o coração extremamente ansioso. O antídoto, gente, é simples. É oração, súplica e ação de graças. Esses são os componentes para você viver a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Então, primeiro, adore a Deus. A palavra grega refere-se à oração em geral, com conotação de reverência, devoção e adoração. Quando ansiosos, nos voltamos para Deus. Quando ansiosos, estrangulados pelas pressões da vida, nós nos voltamos para Deus com o nosso joelho no chão, com o nosso coração contrito, quebrantado, e dizemos: Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és suficiente para suprir as minhas necessidades. Esse é o antídoto para esse veneno da ansiedade que tira a tua paz, que arrebenta com você e que destrói a sua família. Uma mãe que vive na ansiedade acaba com seus filhos, com seu marido. Um marido que vive em ansiedade destrói a sua família. Um líder que anda em ansiedade detona com seus liderados.
Então não adianta, meu irmão, a ansiedade, a falta de paz de nada te ajuda, acaba com você, destrói quem está próximo de você, porque é difícil conviver com gente assim, gente ansiosa demais, gente que está sempre tentando, saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, não confia em Deus, é o cristão ateu, fala que confia em Deus, mas vive como se Ele não existisse, em um momento está dizendo, Senhor eu te sirvo, no outro, está roubando a Deus, desconfiando de tudo, desconfiando de todos, se utiliza de um discurso de adoração na frente de todo mundo, mas lá, escondidinho, está com outro tipo de vida, vida dupla, adulterando o tempo todo, no seu relacionamento com o seu Criador, na aliança que foi feita através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, cuidado, você quer o antídoto, adore a Deus, só que, na adoração a Deus, esteja disposto a renunciar, porque quando você começa a adorá-lo, você percebe o quanto Ele é grande, o quanto você é pequeno, o quanto você depende, e o quanto você é um ser criado. Nessa perspectiva o Espírito Santo não deixa de trabalhar, Ele vai continuar trabalhando e trabalhando e trabalhando, e trazendo cada vez mais para você níveis de renúncia, para que você chegue dentro de uma cadeia, e possa falar sobre paz, sobre justiça, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, até mesmo para os seus algozes. É o caso de Paulo, esse é o nível, um homem extremamente intelectual, capaz, falava diversos idiomas, dentro de uma cadeia, fétida, podre, úmida, mas dizendo, olha, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é a que eu estou experimentando hoje. E aí? Está aqui, esse é o antídoto. Só que dentro desse antídoto, a vida cristã nunca é estática. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Então, adore a Deus. Orar é estar em comunhão com o Rei do Universo, adorando-o por quem Ele é. A oração começa quando focamos em Deus, não em nós mesmos. Quando ansiosos, devemos nos voltar para Deus, reconhecendo a sua grandeza e poder, para resolver os nossos problemas. Sabe o que nós deveríamos fazer quando a maldita ansiedade, o pecado da ansiedade, bater a porta do nosso coração? Nós deveríamos fechar a porta do nosso quarto e sair de lá somente quando nós estivéssemos seguros em nossa mente acerca de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. E aí, como será a sua semana? Já está trabalhado na ansiedade? Já está trabalhado na falta de paz? Então, meu irmão, trabalha com prevenção. É prevenção. Já começa hoje já. Oração, súplica, adorando a Deus e dizendo quem Ele é. Isso vai trazer níveis de tranquilidade ao seu coração, o qual você precisa para tomar decisões. Segundo, o texto também nos ensina, apresente as suas necessidades. Está escrito lá? Apresente. É importante que você fale. Vou ler novamente o texto para você. Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando criança, e a gente tem algo que a gente quer, algo que a gente necessite, o que a criança faz? Ela pede, não é? Se é um bebezinho e está com necessidade, ele sabe para quem pedir. Ele vem e pede, uma criança. Quando a gente atinge uma certa idade, a gente meio que se torna independente. E existe uma certa independência na sua vida que é realmente saudável. Mas no que diz respeito à vida espiritual, nós sempre seremos dependentes do Senhor. Paulo, quando ele diz assim, olha, apresentem os seus pedidos a Deus, ele está dizendo, olha, para que você consiga equilibrar a sua vida, para que esses níveis de ansiedade que roubaram a sua paz, eles equalizem, equilibrem, é necessário que depois que você adorar a Deus,
e ter a consciência de quem Ele é e do que Ele é capaz, você apresente para Ele o seu pedido, aquilo que tem tentado de alguma maneira roubar a sua paz. Então apresente. Então isso aqui que Paulo nos ensina, em essa palavra aos Filipenses, é justamente o que nós precisamos vivenciar. Apresentar as nossas necessidades. Então Deus, Ele não está ocupado demais que Ele não possa te ouvir, meu irmão e minha irmã. E o teu pedido, ele não é banal demais que Ele não possa te atender. Ele em sua soberania, Ele sabe o que faz. O que Marilene orou e falou aqui nesta manhã é uma realidade. Olha, não há problema você apresentar as suas necessidades a Deus, desde que você faça como Jesus. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. E quando você faz a mesma oração que Jesus faz, é interessante porque equilibra aí na tua cabeça também, vem na tua cabeça a questão da soberania divina. Isso nos ajuda. Porque o que nós mais queremos quando pedimos algo a Deus? Sermos atendidos do nosso jeito, não é? Não é assim? Mas quando nós oramos, ó Senhor, eu preciso disso, mas que seja feita a sua vontade, você não deixou de apresentar aquilo que você compreende como uma necessidade real que você tem, mas também não deixou de dizer que Ele é soberano para fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus. Então você verbalizando isso, você passa a compreender, o teu coração se equilibra, encontra saúde, encontra paz, porque não é sobre você, nem nunca foi, nem nunca será, é sobre Cristo em você. Apresente as suas necessidades. A palavra aqui é deesis, enfatiza a súplica, o pedido específico. Devemos levar todas as nossas necessidades a Deus, em vez de acumular o peso da ansiedade. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Tiago também alertou: não tendes porque não pedis, em Tiago capítulo 4. Então, apresente as suas necessidades. Esse é um dos antídotos para você matar a serpente da ansiedade no ninho. E em terceiro, agradeça. Orações, súplicas e ações de graças. No texto que eu li para vocês, está dizendo assim, ó, por meio da oração e da súplica, com ação de graças. Sabe o que é isso, Kleber? Eu oro, eu clamo, eu declaro o senhorio de Cristo, sua grandeza, sua bondade, seu favor. Eu peço pedidos específicos, declarando: Senhor, a tua vontade é soberana. Mas eu também, em conjunto com isso, eu já agradeço. A gratidão é ação de graça, dizendo: olha, tempestade ou tempo bom, me atendendo ou não, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continuará sendo bom e continuará sendo Deus. Devemos agradecer a Deus pelo que Ele já fez e pelo que Ele fará. A gratidão nos fortalece contra a ansiedade que rouba a nossa paz. Os exemplos bíblicos aí que ilustram bem essa questão, justamente Paulo, preso em Filipos, ele louvou a Deus o tempo todo. Daniel, diante de uma conspiração, orou com súplicas e ação de graças, encontrando paz, mesmo na cova dos leões. Seus amigos, diante da fornalha ou dentro da fornalha, estavam ali, adorando, engrandecendo a Deus e sabendo que Deus, se quisesse, os livraria daquela fornalha, se Ele quisesse. Não é interessante isso? Se você olha a vida dos apóstolos, a maneira como tudo aconteceu e as injustiças que eles sofreram, você nunca encontrará na palavra de Deus, oração dos apóstolos ou posicionamento dos apóstolos, impondo algo para Deus. Não existe. Não existe.
Você olha no Antigo Testamento, os homens que lá viveram, que também passaram por situações no cativeiro e tal, como Daniel passou, você não vê uma imposição de Daniel, dizendo: olha, Senhor, estou te servindo, eu oro 3 vezes por dia, todo santo dia, então, por favor, eu declaro, livre-me desta cova dos leões. Você não vê. Tiver que ir, eu vou. Tiver que ser liberto, serei. Tiver que sair ileso da fornalha, sairei. Se não tiver, bom, Deus não quis, está tudo bem. Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Em relação à sua vida, meu irmão, é da mesma maneira. Em relação às situações de saúde que você está enfrentando, é da mesma forma. De fato, tem coisas muito cruéis que você está enfrentando. E se nós olharmos aí o teu histórico, você não merece passar pelo que está passando. Existem tantas pessoas saudáveis que enfrentam um câncer, mas nunca colocaram uma bituca de cigarro na boca, mas enfrentam um câncer no pulmão. E aí, que injusto, de fato é injusto. E desde quando viver nesse mundo é justo? Mas nem por isso nós devemos dizer que Deus errou. Porque se nós atentarmos contra a soberania de Deus, aí tudo está perdido. Aí nada mais fará sentido na vida cristã. Então podemos pedir? Podemos. Não só podemos, como devemos. Por quê? Porque precisamos encontrar a paz. E a paz passa pelo pedido específico que fazemos a Deus, da maneira certa. Mas não podemos deixar de lado também a gratidão. Então agradeça. Agradeça pelo que você tem passado, pela situação que você tem vivenciado, pelos leões que você tem enfrentado dentro de uma cova, pela fornalha ardente que você também está lá dentro, porque tudo isso também não deixa de ser uma providência divina para você. A oração produz a paz de Deus em nossa alma. Por meio da oração, a paz de Deus ocupa o espaço que antes era tomado pela ansiedade. Ela aquieta o coração e transforma a realidade ao nosso redor e nos conecta no céu. A ansiedade é um pensamento ou sentimento equivocado. A paz de Deus protege a nossa mente e o nosso coração. F.F. Bruce, um teólogo, gosto muito dos livros que ele escreve. Ele destaca que a paz reflete a serenidade do próprio Deus, que não está sujeito à ansiedade. E quando Ele é o rei em sua vida, você está sujeito à mesma paz que vem dEle. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, Cláudio, é a paz dEle, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E com isso, a oração produz a paz de Deus em nossa alma. E essa paz, Paulo apresenta 3 verdades sobre ela. Ela é divina e não humana. A paz de Deus. Não é do homem. Não é circunstancial. Não é da condição que você está vivendo hoje. Se você está condicionando a sua paz com a sua conta bancária, você está sendo carnal e não espiritual. Não estou dizendo que a fase que você vive financeiramente, ela tem a capacidade, se você não confiar em Deus, de roubar a sua paz, ser trabalhado na ansiedade. Não estou dizendo que está sendo fácil, mas estou dizendo que você tem a oportunidade de trabalhar nisso. Então, a paz é divina, não é humana. Ela é transcendente. Essa paz excede a compreensão humana, coexistindo com dor, lágrimas e até mesmo morte. Como é possível? Vá num velório, onde o falecido era um genuíno cristão. Você vai ver o povo rindo, fazendo piada e declarando: olha, descansou, chegou nos braços do Pai, enfim, está melhor do que a gente. Não é assim? Nossa, quantas e quantas vezes. Dependendo do velório, se eu percebo que o clima está mais ameno, aí é uma alegria só. Porque a morte é o estágio final aqui na terra, acabou. Agora é o descanso eterno ao lado de Cristo Jesus. Então ela é transcendente. Como disse Paulo para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É transcendente. Não é circunstancial, é ultra circunstancial. E ela é como uma sentinela celestial. A palavra grega aqui,
tem sentido militar, evocando um sentinela que protege uma fortaleza. A paz de Deus guarda os nossos corações, ou seja, as emoções e mentes. O que é a mente? Os pensamentos, protegendo-nos contra temores internos e problemas externos. Então o que Paulo está dizendo, a paz que excede a todo entendimento, você alcançá-la através da oração, súplica, pedidos específicos e confiança na soberania de Deus, ela guardará o seu coração, suas emoções, guardará a sua mente, os seus pensamentos. Você vai ficar tranquilo, o mundo não vai te atingir. Eu olho as notícias, eu vejo a escalada que está acontecendo, mas eu não me preocupo. Vou orar para que o favor de Deus, o cuidado de Deus esteja sobre esses que estão vivendo em guerra. Vou orar para que isso não vire uma terceira guerra mundial. Vou pedir ao Senhor que traga paz sobre Israel. Tudo isso é importante. Mas quando você tem esse posicionamento, é o seu pensamento, é o seu coração guardado em Cristo Jesus. E isso a psicologia nunca vai te ensinar. Porque a psicologia entra dentro do escopo ateu. O pai da psicologia era ateu. Então não existe a possibilidade da psicologia ter a resposta que você precisa, só a palavra tem. A terapia lhe ajuda em pouquíssimos aspectos. E ainda precisa ter o escopo de um terapeuta que ama Cristo e serve a Cristo, senão tudo está perdido. Então esquece, a resposta está aqui, sempre esteve aí, a uma distância de alguns metros na sua casa. Bíblia, fé, a resposta sempre esteve aí, ó. Você tem dois, ó. Se está precisando de calo neles, aproveita a oportunidade. Bota eles no chão. Trabalha nisso. As coisas não acontecem da noite para o dia. A fé precisa ser trabalhada, é um músculo. Então pode ser que você passe a partir de hoje a ter uma vida de oração, de súplica, de confiança plena na soberania de Deus. Mas não pense você que as coisas acontecerão de maneira automática. É necessário trabalhar, meditar, compreender, aplicar os princípios bíblicos na sua vida. E a minha oração é que nós, como igreja, possamos experimentar essa paz de Deus que excede a todo entendimento. Amém? Causa e efeito. Causa e efeito, meu irmão. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor, nesta manhã, que esse fruto faça parte da nossa vida. Essa paz que excede a todo entendimento. Amém? Vamos pedir a Deus. Nós vamos apresentar ao Senhor aqui, agora, os nossos pedidos. Então você vai colocar diante do Senhor aquilo que tem lhe causado ansiedade e roubado a sua paz. Seja específico, tá? Seja específico, como Paulo está dizendo para nós aqui, seja específico. Então ore e peça a Deus assim, Senhor, olha, isso tem roubado a minha paz. Isso tem me atrapalhado demais. E eu percebo que essa questão, para mim, às vezes, tem me atrapalhado até no meu relacionamento com o Senhor. Coloque diante dele. Peça perdão se você tem vivido mais na ansiedade do que na confiança em Cristo. Peça perdão. Se você tem vivido assim, meu irmão, não tem problema. Todo mundo peca, todo mundo erra. O que você não pode é, depois de uma palavra como essa, continuar desse jeito. Agora que você já tem aí o antídoto para esse veneno, você precisa bebê-lo. E você precisa praticá-lo. Então vamos orar. Feche seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor aí a sua vida. Comece a apresentar ao Senhor a ansiedade que tem destruído você, roubado a sua paz, que tem atrapalhado você de viver o que Deus preparou e separou de antemão para você. Jesus, nesta manhã, nós queremos encontrar esta
paz verdadeira que somente o Senhor tem para dar. Temos vivido, meu Pai, de uma maneira que te desagrada na maioria das vezes. Falamos com a nossa boca que confiamos, mas nossas atitudes revelam outra coisa. Revelam uma desconfiança plena no Senhor e uma confiança duvidosa em nós mesmos. Quem somos nós, meu Pai? Tua palavra diz que nós não podemos acrescentar nada em nossas vidas. Tua palavra nos ensina, Pai, que é o Senhor quem está no controle de tudo, é o Senhor, foi o Senhor quem colocou o sol aonde ele está hoje. Foi o Senhor, ó Pai, que fez esse dia raiar, ele nascer. É o Senhor quem nos dá o oxigênio para respirar. É o Senhor, ó Pai, quem cuida de nós, da nossa família, que nos deu as vestimentas que nós estamos vestindo hoje, os calçados que estão nos nossos pés. Foi o Senhor, meu Pai, não tem nada a ver conosco. Somos apenas instrumentos em Tuas mãos. Nesta manhã, Jesus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que confiamos mais em nós do que em Ti. Pelas vezes, meu Pai, que nós confiamos mais na nossa conta bancária do que no Senhor. Perdão, Jesus, pelas vezes que fomos trabalhados na ansiedade, sem levar em consideração que o nosso Pai é o dono de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir para nos buscar. Nesta manhã, Jesus, nos faça crer em Sua palavra, nos posicionarmos, meu Pai, em oração e súplica, confiando plenamente em Ti, meu Pai, e orando como o Senhor orou, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Meu Pai, nós queremos experimentar essa paz de Deus, que excede a todo entendimento, essa paz que guarda a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. Nós queremos, meu Pai, mas nós sabemos que isso é fruto de um posicionamento. Então eu oro nesta manhã, para que esses queridos irmãos e irmãs se posicionem, Pai, de uma vez por todas. Se o mundo está vivendo em guerra, nós queremos viver em paz. Se o mundo está vivendo numa ansiedade tremenda, nós queremos confiar em Ti, e na força do Teu amor, na graça redentora, no Teu favor imerecido sobre nós. Nesta manhã, mais uma vez, como irmãos em Cristo, nós queremos, Pai, confiar plenamente no Teu agir e no Teu mover. Abençoe cada lar aqui, cada família representada. Abençoe esses queridos irmãos que têm passado dias tão tenebrosos, meu Pai, tão difíceis. Eles estão, Pai, preocupados, e suas preocupações são genuínas, Pai. Nós vivemos neste mundo. Tenha misericórdia desses queridos, Senhor, e dê a eles, Pai, a paz que excede a todo entendimento. Eu não oro por uma resposta, Senhor, eu oro pela paz sobre esses corações, para que com esta paz que vem do Senhor, eles tenham plenas capacidades de decidirem, de planejarem, de terem o discernimento correto em relação aos próximos passos a serem dados. Nós carecemos, precisamos de Ti, Jesus, e nesta manhã nós oramos agradecidos em Teu nome. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra no teu coração? Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja comigo e com você hoje para todo sempre. Amém? Deus abençoe.